Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Formada em arquitetura e urbanismo, a minha convidada de hoje tem uma marca que leva seu nome, Lela Brandão. Ela começou a empreender ainda na faculdade, criando arte e vendendo em paralelo com o seu estágio. Ela é ilustradora, muralista, tinha como lema arte em qualquer lugar. Porque ela é filha de arquitetos e optou por não seguir a carreira dos pais, mas sempre com o apoio de ambos. Depois de viver um relacionamento abusivo, ela criou o projeto Frida Feminista, que espalhava lambe-lambes pela cidade de São Paulo, com frases feministas para alertar mulheres, com insights do que ela mesma já tinha vivido. Arte, comunicação e feminismo são o que ela é, como ela se define. Ela estudou artes plásticas em Lisboa, onde ela ganhou uma bolsa, mas foi na moda que ela ganhou um espaço como negócio. Depois de um distúrbio alimentar, ela se via comprando roupas cada dia menores para que servissem. Como forma de protesto, ela criou uma marca de roupas adaptáveis, que não deixam de servir se você engordar ou emagrecer. Eu, lógico, amei a proposta. Vamos embora entender mais dessa história? Apertem os cintos que a estrada da Lela já começou. Lela! Seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oi, caroneiros! Gente, eu tô muito ansiosa porque a Lela é minha pensadora favorita. Então, apesar dela ser uma empreendedora, quem ainda não ouviu o podcast dela, saiba que é conteúdo, reflexões para uma vida melhor, você sempre sai com um insight. E eu tava dizendo, antes da gente começar a gravar, que você hoje é o que eu considero uma grande pensadora. Então, muito obrigada por ter topado vir compartilhar sua visão de mundo no De Carona na Carreira. Meu Deus, gente, que chique. Eu fico pensando, se eu, criança, ouvisse você falando isso sobre mim, se eu ia acreditar. Acho que não. Uma grande pensadora. Eu achava que tudo que eu pensava era errado. Não, gente, não é. E sabe, eu escuto o seu pod e eu vou acompanhando sua linha de raciocínio e você vai ali numa catarse. Você vai... Você tem roteiro? Eu não gosto de fazer roteiro muito específico. O que eu gosto é de fazer tópicos. Eu já gravei 100, fica um caos. Que, assim, às vezes eu jogo uma história e não volto, sabe? Uma coisa assim. Aí agora eu faço em tópicos. Mas são tópicos assim... História da vizinha. História do não sei o quê. E aí eu vou só montando uma estrutura de pensamento pra não sair totalmente de órbita e não voltar, sabe? Sim, é porque eu tenho isso. Eu também, eu sou bem digressiva. Eu sou meio Machado de Assis. Eu vou falando as coisas, de repente eu conto uma história que daí eu conto outra. E o público fica assim, né? Exatamente. Você escuta depois? Escuto. Faz sentido? Às vezes parece que você fala, nossa, da onde que eu tirei isso? Faz sentido. E eu fico assim, da onde que eu tirei isso? Porque eu vou escutando e falo, nossa, concordo. Aí eu penso, claro, fui eu que falei. Porque eu vou falando, nossa, eu tô explicando exatamente o que eu sinto. E aí eu sempre ouço, porque às vezes, se alguma coisa ficou confusa, tal, aí eu regravo só uma partezinha e tal, mas muito raro. Geralmente eu ouço só pra ter certeza também, sei lá, porque eu solto o episódio e aí eu converso com o meu público no Instagram, ou enfim, em outras redes. Aí eu gosto de relembrar o que eu falei pra puxar assunto, sabe? Sim. Nos stories e tal. Então, geralmente eu ouço pra isso. Muito legal. No seu TEDx, 9% da população tem transtorno alimentar. E somos 2 pessoas sentadas aqui. Eu sei que você não tem mais anorexia, mas eu acho que transtorno alimentar é uma coisa que a gente tem que cuidar pra vida inteira. Pra vida inteira, exatamente. Pelo menos eu não me considero uma pessoa curada. Então, assim, somos 2 pessoas aqui que vivenciam essa experiência de um relacionamento de amor e ódio com a comida. Sim. Você criou uma marca, foi o meu grande motivo para ter te chamado aqui, além de você ser uma pensadora, que é uma marca que não importa se você engorde ou emagreça, as roupas te servem. Sim. E isso é uma questão que mexeu muito comigo, porque eu já chorei em inúmeros provadores, eu já fiz calça meta,
Então eu comprava um número menor para futuramente entrar na calça, que eu vi no seu TEDx, que era uma relação que você tinha com a roupa também. E eu já medi muito meu valor através da roupa. Sim. Da onde surgiu essa ideia? Me conta um pouco, assim. Então, tem esse dado, né? Mas eu acho que é um dado subestimado. Que só 9% da população sofreu. Eu acho que é uma coisa muito subdiagnosticada também, porque é uma coisa que não sai em exame, por exemplo, né? Sim. Mas eu tive distúrbios alimentares muito sérios quando eu tinha 13 anos. E eu achava cedo, mas depois que eu comecei a falar sobre isso, eu descobri que não é tão cedo. Tem gente que tem muito mais cedo, que é muito triste. Sim. Tipo, o que é abaixo de 13 anos? É uma criança. É uma criança. Que não deveria nem ter o conceito do que é o próprio corpo, né? Assim, porque ainda ele não existe como ele, enfim, vai ser formado pro resto da vida. E eu tive anorexia e bulimia. E dismorfia corporal, que é uma coisa que muita gente... Eu tenho. Muita gente tem. E assim, eu não... Naquela época eu não consegui contar com o apoio de psicóloga, nem nada. Não era uma coisa comum, assim, na minha família. E também minha família não entendia direito o que eu tava passando. Minhas amigas... Eu também mantinha em segredo, que tem isso que é o isolamento, né? De quem sofre com distúrbios alimentares, que acaba não compartilhando. E isso te torna a detentora de um segredo que ninguém pode saber. E isso te isola. E aí, eu não tinha pra onde sair. E teve um momento que eu tava tão magra, com tantos problemas de saúde, que eu percebi que ou eu saía disso, ou eu tinha um outro caminho que eu não queria traçar. E aí, eu decidi entender quais ferramentas que eu tinha. E isso é muito cruel, porque a gente tá falando de uma pessoa de 14 anos. Tipo que assim, ferramentas emocionais ainda estão sendo construídas, né? Exato. Eu tinha que ser apresentada para essas ferramentas e não descobrir elas sozinha, né? Sim. Naquele momento. E aí eu percebi que uma das ferramentas que eu usava pra competir comigo mesma, pra cada vez querer ser mais magra, comer menos calorias, fazer mais exercício, eram as minhas roupas. Que é essa parada da calça meta. Então eu sempre tinha uma peça no meu armário que era pra quando eu servir. Essa daqui vai ser pra quando eu servir. Se eu não servir dentro de um mês, falhei e vou me punir de alguma forma. Eu tinha isso também. E é muito, muito triste, porque muita gente tem isso. E eu acredito que muita gente que tá ouvindo... Você jura? Porque você foi a primeira pessoa que eu ouvi falar que fazia isso. E esse é o perigo de não falar. Esse é o perigo de não falar. Porque você acha que só você tá passando por isso. E aí você fica guardando esse segredo e não consegue escutar a experiência de outras pessoas também pra entender um caminho que você possa seguir, né? E aí, isso faz mais de 10 anos agora, né? Eu tinha 14 anos, agora eu vou fazer 30. E ao longo dos anos eu fui percebendo que as roupas, da mesma forma que elas eram uma ferramenta que me prejudicavam naquele momento, elas poderiam ser uma ferramenta de construção de uma relação mais respeitosa com o meu corpo. Só que isso inconscientemente, porque eu comecei a ir atrás de outras lojas que, tipo assim, não existia uma marca que nem a minha que todas as opções, todos os produtos atendessem a essa demanda. Mas eu ia atrás das lojas e procurava uma peça, 2 peças que eu sabia que tinham essas demandas. Depois eu entendi o que eram essas minhas demandas, que são os 3 pontos que a gente leva em consideração para todas as roupas que a gente cria na minha marca, que é o conforto, adaptabilidade e mobilidade. Tá. E aí eu fui construindo meu armário assim. Então, tipo, eu ia na marca e procurava uma blusa que ela pudesse se adaptar ao meu tronco caso inche ou desinche. Mas principalmente minha questão era da calça, porque eu sempre tive quadril largo, bunda grande e tal. E isso sempre foi uma ferramenta de punição pra mim, assim, tipo, não, minha bunda tem que caber nessa calça. E aí eu comecei a entrar mais pra esse universo, até que as minhas seguidoras começaram a me perguntar: de onde é essas suas roupas? Você sempre tá, tipo, vestida confortável, mas não é pijama, não é uma roupa desleixada, onde você compra? E eu não me sentia confortável de divulgar as marcas, porque não era um crédito da marca. Eu, por acaso, achei aquela roupa que atendia. Entendi, super. E assim que surgiu a ideia da minha marca. Eu falei, eu quero criar uma marca que as pessoas possam ter a segurança, confiança e tranquilidade de que todas as peças que elas comprarem ou experimentarem vão se adaptar ao corpo, caso ele inche ou desinche, porque é uma coisa normal, a gente tem ciclos, nosso corpo incha, desincha. Às vezes a gente tá tomando um remédio que incha pra caramba. É verdade. E aí o que? Você tem que fazer um armário novo pra cada fase? Não faz sentido. E aí a gente desenvolveu esses conceitos, assim, do conforto, e realmente hoje eu também tenho essa experiência de ir para um provador. Aconteceu outro dia, inclusive, tinha uma festa pra ir e eu não tenho vestido de festa ainda na minha marca. E aí eu tive que ir em outras marcas experimentar e eu me senti péssima.
Sim. Péssima no provador. Eu fiquei tipo, nossa, meu quadril é muito largo, eu preciso perder quadril. Nossa, minha perna não tá suficiente pra esse vestido. E aí eu parei e pensei, cara, eu sou dona da marca. Sim. Que fala o contrário. Imagina quem não convive com esse pensamento todos os dias. É muito ruim. Olha, eu já usei de 36 a 48. Então, assim, eu tenho todas as experiências possíveis. Eu já não... Deixei de entrar em marcas porque eu não cabia. Eu falo, aqui eu não vou caber. E é uma sensação tão excludente. Eu lembro uma vez, eu estava no meu puerpério e eu fui na loja da Apple e fui comprar um Apple Watch. E o Apple Watch eu queria pulseira de couro, porque era uma pulseira de couro mais chique. Enfim, eu queria que ficasse uma coisa mais formal. E a pulseira não me serviu. E aí eu pensei, até a Apple tá fazendo com que eu me sinta não pertencente. Inadequada, né? Inadequada. Foi um lugar que eu nunca achei que aquela muito marca cruel. fosse me colocar. Aí eu falei, cara, até tu, sabe? Aí eu fiquei indignada. Eu acabei comprando outra pulseira de metal, que era ajustável. Só que foi um trauma que até hoje eu olho a pulseira... E eu tenho, tipo, um bode. Eu falo, essa pulseira é podre. Sim. Sabe, assim? Porque, por exemplo, eu me recuso a convidar para o podcast pessoas que têm marcas que só vão à grade até o 42. Sim. Porque, para mim, não faz sentido. Como que eu posso, assim, dar voz... Não que eu queira silenciar as pessoas, mas, assim... Como que eu posso dar um protagonismo para uma pessoa que provavelmente já fez com que muita gente que tem transtorno alimentar... se sentisse não pertencente, né? Com certeza. E foi durante a pandemia que você lançou. Foi. E a pandemia teve falta de tecido, teve falta... Assim, era o pior momento para se começar uma marca. Aí um pneu furado. Como que foi, assim, o momento que você falou? Porque você começou com camisetas com desenhos seus. Sim. Então você começou não muito como empreendedora, como artista. Sim, exatamente. Na verdade, a marca Lela Brandão Co surgiu na pandemia, mas as camisetas vieram antes. Ah, tá. Então, desde 2019, o que acontece? Meu atual marido, Vitor, ele trabalhava em parceria com o sócio dele atual, com estampas. E aí, eles vieram com essa proposta pra mim lá em 2019, que eu só trabalhava com arte e criação de conteúdo, mas muito mais com arte. Falar, vamos fazer uma loja com as suas artes? E aí eu falei, cara, eu odeio ir no correio, não vou. Tipo, super te entendo! As pessoas perguntam, por que você não vende coisas do De Carona na Carreira? Eu falo, porque eu não gosto de ir no correio. Eu odeio ir no correio, essa é a minha condição. Meu Deus, Lela! Eu te entendo 100%. Eu falei, eu não vou no correio, não tenho a menor condição. Eles falaram, não, vamos fazer assim, a gente faz tudo, e aí você ganha uma porcentagem. Você fecha? Eu falei, fecho. E aí a gente começou a fazer, e eu muito, tipo, artista tem que vender arte. Então eu vou fazer um monte de print, um monte de adesivo, um monte de, tipo, telas, coisas assim. Vou vender isso e camisetas, porque assim, eles me convenceram pra fazer camisetas, porque eles já tinham a estamparia, né? A estamparia. Vamos fazer camiseta, não sei o quê. Aí eu lançava, esgotava só as camisetas, as artes ninguém queria comprar. Você tá brincando. Aí eu lançava outra coleção, as camisetas iam embora. Isso aconteceu várias vezes. Tá. Aí, durante esse processo, lá em 2019, eu percebi que as pessoas têm muita vontade de vestir uma ideia. E através de vestir uma ideia, e talvez vestir uma ideia linkada com uma personalidade que eles gostem, tipo, ou alguma ideia que eles acreditem, isso impulsiona uma venda. Uhum. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Até que veio a pandemia. E eu e o Vitor, a gente tinha comprado em 15 mil vezes uma viagem para Espanha em maio. E a pandemia começou em fevereiro. Uhum. A gente perdeu, né, a viagem. E aí, de repente, voltou todo o dinheiro para nossa conta. Que a gente tinha pago hotel, passagem, todas essas coisas. E a gente tava com essa grana na pandemia. E aí a gente falou, vamos recalcular a rota? Vamos separar. Então, em vez de vocês trabalharem para mim, vocês são a fábrica, o fornecedor. E eu e o Vitor... que o Vitor é meu sócio, a gente abre uma marca mesmo, que não é só camiseta estampada, a gente abre uma marca de roupas. Essa é a oportunidade perfeita.
E aí, assim, abrimos. Olha, teve falta de tecido. Eu achava que eu ia abrir a marca em 3 meses. Sim. Completamente maluca. E tem uma coisa de fazer a grade, tem tipo do mostruário, a peça piloto, a pilotagem, tem tudo isso. Que é um desafio, porque eu fiquei pensando, você teve que mudar seu mindset de artista para empreendedora. Empreendedora, do nada. Do nada. Do nada. E, tipo, naquele momento da pandemia, eu tava com outro... Não era nem mindset de empreendedora. Era assim. Eu não sei se você tem isso, eu acredito que sim. Às vezes a gente tem umas ideias que, do nada, dão uma urgência de vir pro mundo. Tipo assim, você pensa um negócio e fala... Meu Deus, eu preciso que isso exista no mundo real. Eu preciso fazer tudo agora. E aí, do nada, furacão e a ideia vem. E aí, foi isso que aconteceu com a marca. Porque a gente teve a ideia em fevereiro, março. E a marca veio em setembro. Eu queria que viesse em junho, pra você ter uma ideia. Tá. Completamente Não, mas eu sou dessas. Eu lanço o podcast em uma semana. Meu Deus do céu. Não, então, você tá entendendo exatamente o que eu falo. Sim. Mas... Naquele momento, eu tava muito mais com esse desespero de realizadora. Depois que a gente fez o lançamento, que aí a gente deu sold out, né? Tipo, a gente tinha feito uma coleção que era pra durar até dezembro. A gente lançou em setembro, era pra durar... Durou pré-venda. Acabou na pré-venda. Você tá brincando? Juro. Acabou na pré-venda. Aconteceu isso por 10 coleções. A gente ficou desesperado. A gente, tipo assim, porque a gente é uma empresa independente, né? A gente nunca teve investimento, investidor, nada disso. Então, tudo era nosso investimento. A gente vendia e botava toda a grana na nova coleção e esgotava em um dia e as pessoas ficavam frustradas, vinham me xingar. Tipo, meu Deus do céu, eu não consigo comprar nada, já faz 10 meses que eu tento, não consigo e tal. E naquele momento, quando a gente vendeu, eu lembro direitinho, a gente vendeu mais ou menos 800 pedidos na pré-venda. Aí a gente vendeu, celebrou tal. Aí depois que, tipo, chegou meia-noite, eu olhei pro Vitor e falei... Mano, a gente precisa enviar 800 pedidos, a gente não pensou nisso. Tem eu e você aqui, a gente não tem uma equipe... A gente precisa fazer atendimento, tipo... Aí foi uma maluquice de montar a equipe do nada. A gente não tinha essa experiência. Sim. Montar a equipe do nada. Como é que faz um processo seletivo? Como é que você gera uma equipe? Como você escolhe quem é que vai... Qual é a linguagem que a gente vai... Tipo assim, sabe? Não tinha nada. Qual é a cultura da empresa? Não, que cultura da empresa? Imagina. Aí a gente teve que aprender os trancos e barrancos. E aí foi muito desafiador, porque a minha empresa tem 3 anos. Ainda é um bebê. É um bebê, só que eu não posso tratar ela como um bebê, porque ela já nasceu com 800 pedidos, tipo assim, sabe? Então foi um crescimento muito na dor, assim, nesses anos. Rolou um medo de, por exemplo, muitos artistas são muito leais à arte e ao processo artístico. Rolou uma dor de estou comercializando, estou me vendendo? Faz sentido? Sim. Então, na verdade, com a marca, eu não senti isso. Tá. Porque a marca, eu consigo encaixar a arte nela, que eu entendo que a arte é tanto a comunicação quanto o desenvolvimento das coleções. Com certeza. Consigo encaixar de um jeito muito mais fluido. Mas naquele momento, só para contextualizar quem não conhece minha carreira, eu estava trabalhando com ilustração, arte em parede, influência e a marca. Então, eu tava com esses 5 projetos paralelos. Era arte em parede, muralismo, né? Muralismo, chama de exatamente. muralismo. Ilustração. A digital. ilustração... era digital. Então, Isso. você fazia ilustração pra quê? Por exemplo, capas de livros, o quê? Isso, já fiz livro. Legal. Fazia muito, tipo, por Instagram mesmo, sabe? Marcas me contratavam pra fazer ilustrações, coisas do tipo. Ilustrei embalagem pra grandes marcas também. Então, tipo, trabalhava bastante com isso na época. Tá. Influenciadora. Influenciadora, que é o seu job. Exato, publicidade, essas coisas. E conteúdo. Tinha meu canal do YouTube, tinha um monte de coisa. E a marca. E a marca, tá. Então, assim, você já era múltipla, você querendo ou não, já tinha várias frentes de negócio, então não tinha tanto essa coisa de ser leal à minha arte. Não na marca, não. Na marca, até hoje eu desenho, até hoje, quando eu preciso, eu faço uma ilustração e tal. Você consegue pra marca? Sim. Inclusive ontem tava desenhando. Brincando? Sim, porque é uma coisa diferente, tipo, é que assim... Eu sou ouvinte do podcast, gente, eu vou contar. Gostosas também choram, vamos ouvir esse podcast maravilhoso, número 1 do Brasil. Mas isso não é o mais importante. Eu não quero ficar falando que número 1 do Brasil é o mais importante. Porque já tivemos um episódio sobre isso. Exato. No Gostosas Também Choram.
Mas a Lela conta um pouco do bloqueio criativo dela. Exatamente. Porque o meu bloqueio criativo é muito mais relativo à arte em si, na sua mais pura forma. No meu caso, minha maneira de expressão era ilustração, muralismo e tal. Porque como eu me envolvi com muitos projetos ao mesmo tempo, e na pandemia os influenciadores e quem estava mexendo com a internet foi muito procurado. Então, assim, do nada, tipo, a gente passou por uma queda de jobs no começo, porque as empresas estavam entendendo o que estava acontecendo. E do nada era só a gente que existia. Não tinha mais evento, toda a verba de evento foi para influenciador. Não tinha mais nada. Todas as marcas trabalharam com influenciador, que, tipo assim, mudou totalmente, né? O jeito do marketing digital, assim, depois da pandemia. E eu fui aproveitando essa oportunidade, lancei curso online, tipo, 1000 coisas, sabe? E aí eu comecei a perceber que todo o tempo que eu dedicava para a arte era um tempo submetido à vontade de outro. Seja outra empresa, outra marca, ou tipo, para o meu público do Instagram. Então, eu não tava criando, tipo, nossa, eu quero criar uma coisa que expressa o que eu vi hoje no ponto de ônibus. Não, eu tava criando o que ia dar mais like, o que ia dar mais compartilhamento, a pauta do momento, rápido, ágil. E isso me colocou num ritmo de produtividade muito difícil. Tá. Muito. Eu nunca tive essa crise de, não vou vender minha arte. Eu, às vezes, tive algumas sessões na psicóloga de achar que o meu trabalho de empreendedor era menos legítimo do que o da arte, porque o da arte era o rebelde, o fora da lei, e o da empreendedora estava servindo ao capitalismo. Entendi. Então, eu tive essa crise algumas vezes, mas o ponto de eu fiz um vídeo no meu canal que eu falo, minha arte não está mais à venda, esse é o meu limite, não vou mais trabalhar com nada que envolva arte fora da minha marca, né? Então, foi quando eu realmente parei de postar ilustrações, ir na casa das pessoas fazer muralismo, outras empresas até me contratavam para desenhar, sei lá, restaurante, essas coisas. Parei, fechei minha agenda. E naquele momento foi porque eu percebi que eu tava indo para um caminho sem volta. Tá. Que eu tava indo para um caminho que eu não ia ter de onde me recuperar, porque eu não tinha mais prazer em desenhar, porque tudo era submetido ao outro, porque eu sempre tinha que me superar em relação a outra arte, como mexia muito com exposição também, então as pessoas viam ao vivo e viam a minha evolução, entendeu? Então, que íntimo isso. É muito difícil, e tipo assim, sempre tem alguém melhor que você. Só que muitas vezes no campo da arte e em todos os outros campos tem pessoas melhores que você que tem menos exposição. E aí você se sente tipo, por que eu tô ocupando esse lugar se tem uma pessoa muito melhor do que eu? Então eu preciso ser melhor do que ela para justificar. E aí começou a ficar esse bololô na minha cabeça e eu nunca mais me recuperei. Tipo, hoje eu não desenho mais por prazer. Eu acho que em algum momento isso vai voltar. Mas isso já faz 2 anos, mais de 2 anos, e eu ainda não consigo, tipo, chegar em casa e falar, ufa, vou desenhar. Não. Porque virou um fardo. Virou um trauma. Um trauma. Tipo... Sim. Você sabe, é muito curioso você falar isso, porque eu tô passando por um processo muito parecido com a escrita. Eu escrevi meu primeiro livro e foi assim, eu não tinha editora. Eu só tinha uma ideia, uma vontade, e eu queria escrever uma protagonista que não tivesse um corpo padrão, que passasse por crises de autoestima, de se sentir coadjuvante o tempo inteiro. E eu comecei a escrever e eu fui muito leal à minha intuição. E daí, agora que eu lancei o livro, as pessoas me perguntam, mas e aí, qual que é a continuação da Mabel? Aí outro dia eu cheguei pra equipe e falei, acho que vai acontecer isso, isso, isso. A equipe, não! Aí eu falei, como assim? Eu falei, não o quê? Não, mas aí você bota todo o caráter dela em prova. Uai? Mas ela é humana. Aí eu falei, caraca, agora as pessoas têm expectativa. Não só sobre você, como sobre a Mabel. Como sobre... Aí eu falei, cara... Aí outro dia alguém me escreveu assim nas directs... Ai, conta o final da história, a Mabel vai ter filhos. Eu escrevi, a Mabel nunca vai ter filhos. Porque já é uma coisa clara desde o primeiro livro. Ela não quer ter filhos. Sim. E daí eu falei, será que as pessoas não estão entendendo? Daí eu fiquei numa questão... Eu falei, até quando eu tenho que servir os outros também? Isso é uma questão muito, muito legítima, muito. Porque isso é uma coisa que eu passo na marca, muito. Desculpa te interromper. Pelo amor de Deus, interrompe. Às vezes, a gente cria uma coisa, né? Então, a gente tem o processo de ter uma ideia
estou atenta à intuição, a alguma coisa, você tem essa ideia, e aí você fala, vou colocar no mundo. A partir do momento que você coloca essa ideia no mundo, ela não é mais sua, porque a interação das outras pessoas com ela muda totalmente o significado dela. Como você pode ver, a pessoa estava na expectativa que a Mabel tivesse filhos, mesmo que na sua cabeça estivesse extremamente claro que essa não era a proposta. E aí, o seu público, seja quem for, seja se você está mostrando para sua mãe, ou para um público de 100 mil pessoas, ou é um best-seller mundial, e as pessoas criam expectativas. Mas eu acho que tem um limiar do você se manter fiel ao que você cria. Porque criar sob a demanda dos outros nem sempre é o primeiro que... eu acho que a gente perde um pouco de autenticidade, e isso é o que faz com que todos os processos criativos sejam especiais e autênticos. E importantes, um ponto de vista único que outras pessoas consigam se conectar. E você condiciona a sua criação à expectativa alheia. E aí eu vejo isso muito na marca. Porque as pessoas falam, Lela, cria uma peça assim, 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 assim. E aí eu falo, putz, será que eu devo criar uma peça assim, assim, assim? Não. Essa peça não faz sentido dentro da ideia da minha marca. Eu sei o que o público quer. Mas... o que eu entendo como revolucionário não é isso. Então, talvez eu apresente uma coisa para o público que não é o que eles esperavam, mas é um caminho para uma, sabe, para uma nova relação com o próprio corpo, uma nova relação com o seu armário, que talvez eles não tivessem pensado. Mas se eu produzir exatamente o que eles pensam, o que tem meu nessa obra? Tipo... Eu senti muito isso. Eu falei, cara, chegou um momento que eu pensei, eu devia ter escrito segundo antes de lançar o primeiro. Porque agora eu tô contaminada. Na minha cabeça, entendeu? Eu falei, cara, e agora? Quanto autêntica eu consigo ser com o outro? Contaminada com essas expectativas. Com a expectativa do outro. Difícil. E eu fico pensando... eu não sei se você sente isso no seu trabalho como influencer, mas assim, o quão autêntica você consegue ser com feedbacks constantes e trends. Sim. Então, assim, eu ouvi você falando num podcast que você tinha feito uma receita em 10 minutos. E que daí, depois você passou para 1 minuto e meio ficou longo, aí o vídeo começou a ter 30 segundos. Sim. Eu ouvi aquilo e eu entendi comercialmente. Mas eu também fiquei pensando, eu falei, caramba, quanto que a gente está se tornando raso. Sim. Para atender ao imediatismo do próximo. Não só do próximo, né? Do coletivo, acho. Do coletivo. É muito triste isso. É muito triste, é por isso que eu criei o podcast. Foi por conta dessa angústia. Ah, foi? Foi porque no ano passado foi um dos piores, tipo assim, profissionalmente foi um dos piores anos pra mim, assim, não de resultados ótimos, mas de processo. Tá. Porque o tempo diminuiu, né? O tempo de atenção das pessoas diminuiu, então o que você colocou, né? A mesma receita que eu fiz no início da pandemia, que eu gravei em 10 minutos, durante o ano passado eu tive que cortar para 1 minuto e meio, porque não estava prendendo a atenção das pessoas, e esse ano eu tive que cortar para 30. É um quadro de receitas, né? Pra quem não conhece, que se chama Jovem Adulta na Cozinha. E aí, eu comecei a pensar, cara, os assuntos que eu quero pautar não cabem. Tipo, o que eu tenho de mais autêntico para acrescentar, o que eu me sinto servindo às pessoas, não cabe em 30 segundos. Tipo, imagina um tema que eu desenvolvo no podcast, ou o seu próprio podcast, essa conversa, cabe em 30 segundos? Não tem a menor condição. Então, qual é a qualidade da conexão que a gente vai firmar em 30 segundos? Pode ter uma conexão, você faz a trend, tem 1 milhão de seguidores, 3 milhões de seguidores, sei lá, você faz a dancinha, sem menosprezar absolutamente nada. Mas pro nosso tipo de conteúdo, esse formato não funciona, não tem a menor condição. Não tem a menor condição. E aí eu tentei encaixar no ano passado, fazer quadros, interpretar roteiros, fazer começo, meio e fim, comprar peruca, sabe, pra interpretar um homem, uma mulher, pra entender a relação de gênero, coisas assim. E aí eu parei e falei, isso está drenando a minha alma. Isso não está gerando o que eu preciso, que é a conexão com o público. Mesmo que esteja dando certo, muito compartilhamento, viralização, tá ótimo. Mas qual é o sentido de eu superficializar o meu conteúdo para caber dentro desse formato? Tipo, se eu continuar assim, eu vou enlouquecer.
E foi o que aconteceu, enlouqueci. E aí, esse ano eu falei, não tem como eu continuar desse jeito. Não tem como. Vou tentar inventar outra coisa. Aí eu inventei o podcast. Porque aí, pelo menos, eu tenho meia hora pra desenvolver um pensamento. E você sabe, a conexão é totalmente diferente. Não sei se você já criava conteúdo antes de ter o podcast. Não. Então, provavelmente, você não tem essa sensação. Mas a conexão que eu tenho hoje com o meu público depois do podcast é outra coisa. É tipo assim, eu sinto que agora elas me conhecem, sabe? E eu trabalho com internet desde 2014. Sim. Então, acho que esse é o único formato que comporta, assim, que as pessoas têm atenção disponível pra te escutar. É muito profundo o que a gente está falando aqui e ao mesmo tempo, é uma questão que eu falo, pouca gente vai se conectar, mas as pessoas certas vão entender que essa profundidade ainda é necessária. Sim. O podcast traz esse lado da pessoa poder, no seu caso, principalmente, entrar na sua alma. Então, assim, mais transparente do que você é impossível. Sim. Né? Você conta fragilidades, você conta debates que você tem com a sua psicóloga, você compartilha dores existenciais que todos os seres humanos têm e muitas vezes a gente não é convidado a falar em voz alta, principalmente em um mundo rolável, Exato. né? Exatamente, é exatamente isso. É muito curioso, porque, enfim, a gente estava falando que a gente é podcaster raiz, que a gente gosta de ouvir o podcast, né? Então a gente estava tendo esse debate. E que bom que você topou fazer esse formato. E que bom que você aceitou fazer sozinha. Sim. Porque eu acho que a riqueza do seu podcast está na solidão e na reflexão. Sim, e esse foi um formato que eu pensei muito, assim, de montar todas as peças do quebra-cabeça antes de colocar no mundo. Porque, na verdade, o podcast foi um jeito de me resgatar, assim. Porque o jeito que eu tava produzindo pra internet, o caminho não era bom. O caminho era ou desistir, ou enlouquecer e passar a vida inteira enlouquecida. E aí, eu repensei o formato, e aí, que nem eu tava te dizendo antes da gente começar a gravar, né? Eu gravo áudio sozinha e eu gravo na vertical para gerar cortes pro meu Instagram. Então, todo o meu conteúdo hoje deriva do meu podcast. Então, o meu modo de produção de conteúdo é muito simplificado, porque eu gravo na minha casa durante meia hora, 1 hora. E isso gera 15 Reels, 15 TikToks. E aí, eu comecei a desdobrar formatos, né? Hoje eu trabalho com uma animadora que anima alguns trechos do meu podcast, que fica muito fofo. Que legal! Ela, assim, eu tenho uma editora e aí do episódio ela já tira todos os Reels já editados pra eu escolher. E aí alguns deles eu passo pra animadora, pra ela animar e cria uma coisa muito fofa. Depois eu te mostro. Ela é incrível, a Bia Daga e a minha editora Calu, perfeita também. Calu, sua amiga das antigas. Do YouTube. Já sei de tudo, gente. Ela era minha editora do YouTube. Eu sou... Como chama? Gostosers? Como que chama? Não tem. Não tem? Não tem. A gente tem caroneiros, tem que criar. Eu preciso... Será? Gostosas? A gente chama às vezes de gostosa e chorona. Gostosa e chorona? Ai, sou eu, a louca. E... a equipe rindo da minha cara, pra variar. Pra variar, eu sou motivo de chacota da equipe. Gostosa e chorona? Gente. Mas é isso. E aí, além disso, eu também junto com alguns vídeos que eu gosto de gravar de rotina. Então, eu passando café com o voiceover. Então, eu inventei esses formatos. Tem outros formatos estáticos também, que eu faço algumas frases compartilháveis e tal. Então, eu inventei esses formatos de uma forma que eu tenho uma fonte de conteúdo inesgotável a partir de meia hora que eu gravo podcast sobre um assunto que eu realmente acredito e me conecto com o público. E ele tem uma experiência muito mais profunda comigo. Legal. Então, o podcast realmente, eu pensei muito que foi uma forma de eu encontrar prazer na produção de conteúdo que eu não estava encontrando. E é isso, né? Tudo que a gente faz, e eu acredito que você sinta isso com esse podcast também, e com o livro, e com tudo que você produz, o que a gente faz alinhado com o nosso propósito. E aí, propósito não é uma coisa tipo, ai meu Deus, qual é o nosso propósito? Não, tipo assim, o que você tem vontade de fazer? Talvez seja isso que você veio fazer no mundo, sabe? Então, hoje, toda vez que eu gravo podcast, eu sinto que eu estou a serviço de algo maior, sabe? Incrível. Por isso que até você me perguntou, você ouve depois os seus podcasts? Às vezes, eu falo coisas que eu nem reconheço que eu falei. Entendeu? Tipo, não tirando meu mérito. É quase canalizando. Mas é quase canalizando. E canalizando uma experiência individual que é coletiva, que as pessoas podem encontrar caminhos, curas, conversas
E ampliar as coisas a partir de coisas muito pessoais, como você disse, né? Conversas com a minha psicóloga, traumas de infância, coisas assim. E eu não fico, tipo... Pra quem não conhece meu podcast, eu não fico remoendo, nem romantizando tristeza, nem nada disso. Mas eu acho muito difícil, muito complicada essa relação que a gente tá tendo atualmente, do limite da vulnerabilidade na internet. Porque eu não acho que é produtivo você ter uma crise de ansiedade, pegar o celular e começar a gravar. Não sei quanto isso é produtivo pra você e pra pessoa que tá escutando. E tem uma coisa assim, eu tava conversando isso com o Bookster, porque o Bookster conta no livro dele que ele tava passando por várias dificuldades e ao mesmo tempo, às vezes ele ligava a câmera e gravava, e daí eu falei, cara, eu não consigo estar num momento que eu tô no fundo do poço. Eu falo, às vezes eu acho que eu não nasci para ser influenciadora, porque... É muito difícil. É muito difícil isso, porque ao mesmo tempo eu não quero mostrar a vida perfeita, mas eu também não quero chegar lá e ficar só reclamando. Então, ficar lá, gente, nossa... Tipo, ontem eu postei no Close Friends assim, hoje meu dia foi uma merda, mas sempre teremos amanhã. E aí eu falei, cara, por que eu não postei isso no aberto? E daí eu falei, eu não quero ser reclamona. E você fica naquele impasse do, assim... Qual é o limite, Qual é o limite? É uma pergunta muito importante a fazer. Quando você começou a trabalhar como influenciadora? Porque você tinha o Frida Feminista, que eram os lambis, que você colava por São Paulo. Isso. E daí você começou a instagramá-los para as pessoas conhecerem um pouco do seu pensamento. E quando que virou essa chave que virou Lela Brandão? Então, o Frida Feminista foi um projeto que ocupou muitos anos da minha vida e eu tenho muito orgulho dele, que era um projeto de arte de rua. Lambi Lambi, pra quem não sabe, são cartazes que você cola com cola de farinha nos postes e tal. E ali, naquele momento, eu tava descobrindo o feminismo, que foi 2013, 2014, por aí. E aí, eu tava descobrindo o feminismo muito num campo acadêmico. E eu sabia que as pessoas não tinham tempo e nem acesso para ler um livro da Simone de Beauvoir. Tipo assim, sabe? É uma coisa muito inacessível. E aí, eu pegava esses estudos que eu tava imersa ali, que eu tinha esse tempo. Naquele momento, eu tinha esse privilégio do tempo. E resumia em uma frase e colava essas frases sobre o feminismo de uma forma bem descomplicada, bem simples, bem... até um pouco comercial, tipo, pra ser um pouco mais digesto naquele momento. Não sei se eu faria isso hoje, mas naquele momento foi o que me pareceu. E aí, tava começando o Instagram nessa época. Não sei se estou enganada, mas eu tenho a sensação que a gente não tinha uma relação comercial com o Instagram nessa época. A gente não tinha mesmo. E a minha ideia com o Instagram era compartilhar para quem não era de São Paulo, porque eu sabia que não era, tipo, a minha intenção era que quem estivesse andando na rua olhasse e se sentisse menos sozinha, entendesse, refletisse e tal. Só que eu não queria restringir isso para São Paulo, então eu usei muito o Instagram para aumentar o alcance disso, para que outras pessoas pudessem se beneficiar desses recados que para mim eram importantes na época. E aí isso começou a viralizar. Aí, como o feminismo estava muito em pauta naquela época, que era bem a época do Me Too, que veio bastante esse tema, 2015, por aí, o meu Instagram começou a crescer. E aí eu comecei a ser chamada para várias entrevistas. Só que como eu tinha esse codinome Frida Feminista, né, que era o nome do meu projeto, para quem não sabe, que eu era muito da Frida Kahlo, ainda sou, até tenho ela tatuada, esse Frida Feminista virou meio que o sinônimo do ponto de vista feminista sobre qualquer assunto nas entrevistas. Então me chamavam pra ser, qual é o ponto de vista feminista disso? Entendi. Só que como não era meu nome, parecia que eu era a entidade feminismo e eu sei das limitações do meu discurso. Eu sou uma mulher branca, de classe média, etc. E aí eu falei, não, eu preciso botar um nome para as pessoas saberem de onde está vindo esse discurso, quem é que está falando, que tem as suas limitações e tal. E aí eu mudei o nome do meu Instagram para Lela Brandão. E aí o Frida Feminista virou um projeto dentro do meu Instagram. E aí eu comecei a produzir ilustrações, coisas do tipo, com frases feministas também. Na época era só feminismo que eu fazia. E aí eu comecei a avançar um pouco para autoconhecimento e tal. E aí eu tomei o nome, e aí comecei a ser influenciadora, entre aspas, né? Porque foi quando... E daí foi quando você começou a vender seus jobs. Assim, por exemplo, você fazer um publi de uma marca, isso foi logo em seguida? Não. Eu criei em 2013. Eu acho que o primeiro publi que eu fiz foi em 2018. Por aí. Tá. E isso você já era uma... Eu odeio falar termos em inglês, mas uma heavy user. Você já era uma usuária ativa do Instagram. E eu tinha 2 Instagrams, né? O meu próprio e o do meu estúdio, onde eu fazia muralismo. Então, eu usava muito mais o Instagram como uma plataforma de discussão,
que eu não via muito como um interesse comercial na época, acho que porque nem tinha na Nem época, tinha, né? Tipo, não tinha essa perspectiva. E eu era muito nova também, tinha, sei lá, 21 anos, sei lá, eu acho muito nova. E o meu Instagram de muralismo eu usava como portfólio e de divulgação para conseguir mais clientes. Então era meio que minha ferramenta de conseguir mais clientes, sabe? E como que você faz para que o bloqueio criativo que você teve com a arte não se reproduza em outras áreas? Porque você é um ser que todas as suas pernas profissionais são criativas. Sim. Então, assim, você não tem nenhum trabalho que é copy-paste, que é copy-cola. Você não tem nenhum trabalho planilhado. Já tive, né? Com a marca. Sim, mas... Principalmente com... bom, eu trabalhei com arquitetura uma época e com a marca, por muito tempo, eu tive que executar muitas tarefas, porque a gente cresceu muito rápido, para montar a equipe é muito difícil, né? Hoje em dia, só mesmo estratégico e criativo. Uhum. Mas como que eu faço? Não tem solução, assim, definitiva. Tem que ficar sempre atenta. Eu aprendi com essa lição de que, tipo, se forçar mais do que você consegue pode gerar isso. E, às vezes, também é um ciclo que se acabou. Tipo, eu ainda tô entendendo se foi um bloqueio criativo que eu vou voltar ou é um ciclo que se acabou e eu realmente não tenho mais interesse. Que é muito duro pra mim, porque eu sempre me entendi existindo no mundo através da arte. Ilustração, desenhos, pinturas e tal. Mas você não vê o podcast como arte? Vejo muito, é isso que eu fico pensando, será que essa minha criatividade não tá tendo outro tipo de vazão nessa fase da minha vida? Será que uma coisa exclui a outra necessariamente? Mas o que eu tomo muito cuidado é, eu tento, porque eu passei por muitos burnouts durante a pandemia por conta do que eu comentei, né, que chegaram muitos trabalhos de uma vez, assim, né, durante a pandemia pra gente, e eu tava com a marca, e eu tava, sabe, um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí, com vários burnouts colecionados, eu fui entendendo melhor o burnout antes dele me botar no fundo do poço. Eu acho legal a gente falar disso. Você começou a perceber sinais que o seu corpo demonstra em relação ao prazer. Vamos explicar para a audiência? Sim, inclusive esse foi no episódio de bloqueio criativo que eu falei sobre isso, né? Acho que sim. Chama bloqueio criativo o episódio. Quem quiser ouvir mais, E a gente vai falar também do número 1, que também é desse episódio, perfeccionismo. né? Não, peso de ser número 1. Ah, sim. Tá, vamos lá. Foi o link desse episódio. Então, eu comecei a perceber os sinais. O primeiro sinal, assim, o sinal mais claro pra mim, tem vários sinais. Eu tenho fibromialgia, então, assim, tipo, meu corpo literalmente fala, Mona, sossega. Que foi o que aconteceu segunda-feira. Ele, tipo assim, eu travei, eu tive que trabalhar, mas reduzi tudo que eu conseguia, porque tava, tipo assim, sabe, com muita dor. Eu vi você falando com a Amanda sobre isso. Aliás, beijo, Amanda. Esquizofrenóias. Eu amo. E aí, o que eu comecei a perceber é que, assim, quando eu tô em uma fase muito sobrecarregada, que, tipo assim, a sobrecarga é normal em alguns trabalhos, tipo assim, principalmente criativos, é normal que tenham fases de sobrecarga, você enfrenta e depois você... aí tem uma coisa importante, tô devaneando um pouco, mas tem uma coisa importante que é fazer as pazes com as semanas que não tem tanta demanda. Porque às vezes a gente vem de uma semana de sobrecarga para uma semana que tem menos demanda e você fica, precisava estar produtiva para não sobrecarregar. Mas você precisa descansar nessa semana, porque daqui a pouco é um ciclo, né? Eu tenho ansiedade do checklist. Então eu sempre tenho que estar fazendo alguma coisa de útil. Então, Por isso que eu acho que eu sou tão podcasteira, sabia? Ah, pode ser. Eu tenho a dificuldade do silêncio. Sim. Então, quando eu dirijo, eu escuto podcast. Aí... Mas você já tentou ficar, tipo assim, fazer um trajeto em silêncio? Nunca tentei. Tenta. E eu tenho também uma coisa que você tem, que é... Eu durmo vendo séries antigas. No momento eu tô vendo Seinfeld. Então, e, gente, é uma série que eu já assisti 400 vezes. Eu nem tenho vergonha de falar isso. E eu tô de novo. E daí eu fico passando, porque eu fico escolhendo. Esse episódio não é muito bom. Esse episódio não é muito bom. Esse eu vi semana passada. Aí eu ponho... Durmo em 2 segundos e nem vejo. Então, eu tenho o desafio do silêncio. Mas vamos voltar pra você e pro aviso do burnout. Sim, então, aí eu comecei a perceber que eu venho de uma semana muito sobrecarregada e aí eu tenho, sei lá, um sábado pra descansar. Aí nesse sábado, eu sei que eu tô entrando com o pé no buraco sem fundo do burnout quando eu começo a pensar no que eu quero fazer. Então, eu quero cozinhar? Não. Coisas que geralmente eu tenho muito prazer em fazer. Eu quero cozinhar? Não. Eu quero sair com cocada? Não. Quero ir no parque? Não. Quero ver minhas amigas? Não. Quero
sei lá, tipo, gravar um podcast? Não quero fazer nada. E aí, quando eu vejo que eu não quero fazer nada, nem as coisas que eu mais amo, quero sair pra tomar um café com o Vitor? Não, eu quero ficar deitada. Aí eu percebo que eu perdi o contato com o meu desejo. E isso, pra mim, eu não sei se isso é aplicável pra todo mundo, mas isso, pra mim, é um sinal de que eu tô entrando no burnout. E aí, é produtivo que eu descanse mais. Então, o que eu faço eu vou ficar assim, eu não vou ter vontade de fazer as coisas. Então, eu descanso, e aí no dia seguinte eu também não tenho vontade de fazer as coisas. Descanso mais. E aí, no terceiro dia, de repente, me dá uma vontade de sair com cocada. E aí, já é uma reconexão com o meu desejo. E aí, eu vou aos poucos voltando. Então, é muito produtivo pra mim. Mas você fica offline? Fico offline. Tá. Assim, na medida do possível, né? De sábado, eu fico completamente offline. Mas aí é isso, né? Tipo, eu tenho a marca, eu que posto de fim de semana na marca, né? Tipo, eu tenho o meu Instagram, às vezes eu tenho episódio pra postar, coisas assim. Então, tipo, eu tento limitar. Então, assim, o que eu consigo jogar pra frente, eu jogo pra frente. Tento aliviar bastante os meus dias depois dessa sensação de desconexão com o que é prazeroso pra mim. Porque senão eu vou entrar numa coisa muito contraprodutiva que eu vou entrar tão fundo que eu vou ter que passar 3 semanas fora. Se recuperando. Exato. E é muito ruim você colocar isso como um objetivo de produtividade, né? Porque parece que você tá sempre, tipo, meio... Mas é a vida, o capitalismo é assim. Você teve o seu podcast, que foi lançado em maio. Uhum. Você, um dia, se viu com ele no topo das paradas do Brasil. Brasil, amores, eu não tô falando top business, top educação e cultura. É que essas, pra quem não sabe, são categorias do Spotify, que todo podcaster tá sempre ali de olho. E Lela se viu, sem saber como, com o topo da parada do Brasil. Passando todos aqueles podcasts que vocês já conhecem e que vocês consideram de muito sucesso. E daí você trouxe uma reflexão importantíssima. Sim. Que é o peso do primeiro lugar. Sim. E foi engraçado porque essa reflexão me veio em 1 minuto. Eu fiz toda essa reflexão na minha cabeça em 1 minuto e aí eu decidi, não vou entrar nessa. Porque quando o meu podcast entrou em primeiro lugar, foi uma completa surpresa pra mim. Porque, como eu disse, esse podcast, eu não fiz ele, tipo assim, eu vou criar o melhor podcast do mundo. Eu vou fazer uma solução financeira pra minha vida. Esse podcast vai dar muitos frutos de dinheiro, de fama. Não. Era a minha forma de me resgatar ali no que eu gosto de fazer, que é a minha comunicação. E aí é isso, né? Quando você se conecta com o que você realmente veio fazer, fica muito mais fácil. Não é sempre, você precisa contar com alguns fatores de sorte, visibilidade, networking, coisas assim. Ferramentas, habilidades e tal. Mas eu me vi ali no momento que o meu podcast deu muito certo. Foi dando muito certo. Então, tipo, eu lancei ele já foi pra 9º lugar. Tá. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Não, deve ser porque acabou de lançar. Eu não sabia como funcionavam as métricas ainda. Eu nem tinha visto. Tipo assim, não era uma coisa que eu sabia que existia essas paradas. Aí na semana seguinte baixou um pouco, aí depois subia, aí depois baixava. E aí de repente foi para 1º lugar. Aí eu falei, mano, o que é isso? O que eu vou fazer com isso? Porque faz 3 meses que eu tenho esse podcast. Ele é tudo que eu mais amo de fazer. E ele já alcançou o 1º lugar. E agora? Porque depois do 1º lugar, o que é que vem? Não existe como subir e só existe como descer. Ou se manter extremamente pressionado e angustiado de manter o seu podcast em 1º lugar. E aí, quando isso aconteceu com 3 meses de podcast, que é uma experiência completamente atípica, né? Tipo, sim. Eu falei, não vou fazer isso. Eu não vou colocar o que eu mais amo, o que eu mais tenho amado fazer. Não vou colocar essa pressão. Tipo, não tenho como. Vai prejudicar a minha experiência, vai prejudicar o meu produto. O produto do meu processo criativo vai ser prejudicado. Vai prejudicar a minha audiência, porque eu vou começar a contornar os meus conteúdos para serem cada vez mais compartilháveis. Sei lá, não vou fazer o que é autêntico para mim. Não vou fazer isso. Então, olha só, meu podcast chegou em 1º lugar. Já aconteceu a melhor coisa que já poderia ter acontecido com o meu projeto. E aí, você que está escutando pode espelhar isso para qualquer experiência. Tipo, você foi promovida no trabalho, você tirou 10 numa redação, sei lá, uma coisa assim. Já aconteceu o melhor. Daqui para frente, é só diversão. Foi essa a frase que veio na minha cabeça. E até falei com a minha psicóloga. Eu falei, meu podcast chegou em 1º lugar. Você acredita? Ela falou, claro que acredito. Maravilhosa. Ela falou, agora mais 10 anos de terapia, né?
Aí eu falei, sabe que não? Aí eu comecei a rir, eu falei, por quê? Ela falou assim, ué, o que você tá sentindo? Aí eu falei, eu vou te falar de verdade o que eu tô sentindo. Eu fiquei muito feliz, por um momento eu me senti pressionada, mas foi um momento muito pequeno, porque logo depois eu falei, não, daqui pra frente é só diversão, já aconteceu o melhor. Eu já tenho a validação que eu precisava. Eu já, assim, tipo, a importância desse podcast já foi comprovada, eu não preciso provar mais nada pra ninguém, eu vou fazer o que eu quero daqui pra frente. E tem sido só diversão mesmo. Aí a gente volta. Então, você conseguiu se manter autêntica num mundo onde a autenticidade nem sempre é valorizada. Sim. Parabéns. Muito obrigada. Foi com muita terapia. Não, sim. Eu imaginei. Você tem uma tatuagem que eu tô olhando agora, escrito Coragem, Mulher. E eu acho muito importante a gente falar isso, porque a autenticidade hoje em dia nem sempre é valorizada. Nem sempre é vista como o nosso maior ouro. E é. E é por isso que o seu podcast chegou em primeiro lugar. E se tem uma mensagem que eu acho importantíssima, é essa. A autenticidade é aquela coisa de tem algo que só você sabe. Tem o que é isso que só você sabe. Não é uma sabedoria do tipo, eu sei fazer uma conta que ninguém sabe. Não. Mas ninguém no mundo tem a mesma história que você. Ninguém nasceu no mesmo lugar que você. Ninguém teve as mesmas conversas que você. Ninguém teve as mesmas referências que você. Ninguém. Não existe essa possibilidade. Porque se você se desconectar disso e começar a dar um contorno comercial e se comparar com outras pessoas, tentar fazer o que elas fizeram, que foi o que eu fiz ano passado, de entender quem é que tá falando sobre feminismo, tem as mesmas pautas de equidade de gênero que eu, o que essas pessoas estão fazendo? E aí comecei a replicar o formato delas, nossa, eu quase enlouqueci. Sim. Eu perdi totalmente a conexão com o que eu tava fazendo. Era um saco pra mim de gravação. E você fez isso com a marca também, né? Porque uma pessoa chegou de branding pra você e falou, por que você quer ser igual a elas? Quase que a gente cai nessa de novo. Sim. Mas assim, a sua autenticidade é a coisa mais valiosa que você tem. Tipo assim, se a gente tá falando de trabalhos criativos, né? Porque tem trabalhos que você só precisa fazer o que falam pra você fazer. Tipo, trabalhos mais analíticos, etc. Mas se você tá trabalhando com criatividade, você tem alguma... Todo trabalho, acho que tem alguma solução criativa, né? Que você precisa solucionar problemas. Você fala, desculpa te interromper. Imagina. Que, na verdade, nada é original. Você traz uma reflexão que você fala que, na verdade, tudo é uma absorção, como que você fala? Uma conexão única. Uma conexão única. Autêntica, enfim. Sim. Porque a gente não tem como... A gente não cria do nada, a gente não fica assim... Aí desce uma ideia na sua cabeça e você fala. Não existe isso. As coisas vêm a partir de alguma coisa, né? Tipo assim, as ideias... Mesmo que seja uma ideia única e autêntica, ela é construída a partir do... Sei lá, você tem uma ideia sobre... Por exemplo, hoje eu gravei sobre tristeza. Eu tenho uma ideia sobre tristeza. Que tá aqui adormecida na minha cabeça, porque eu ouvi alguma coisa num documentário, alguma coisa assim, e aí eu tive uma conversa com uma prima minha, e aí eu fiz essa conexão, e a partir disso chega uma conclusão. Então, e isso é a importância do vazio, por isso que eu falei, experimenta ficar em silêncio, porque às vezes é a partir do espaço entre as referências que você conecta, é a partir desse espaço que você consegue conectar. Então, tipo, é a partir desse vazio, por isso que a gente tem ideias boas no banho, é o que eu falo no episódio, né? Porque a partir do silêncio você consegue falar, nossa, eu tive uma conversa hoje com a minha prima, caramba, isso me lembrou uma conversa que eu tive no colegial, e isso se conecta com um documentário que eu vi sobre tristeza. Nossa, olha essa conclusão que eu cheguei. É uma conclusão única, que só eu poderia ter chegado, porque só eu tive essa conversa com a minha prima e essa no colegial. Apesar de que muita gente viu esse documentário e pode se conectar com isso, porque é uma experiência universal. Então, é meio isso. Não sei se ficou muito abstrato. Não, eu super consegui seguir sua linha de raciocínio. Eu acho importante a gente falar da necessidade do silêncio, porque foi o que eu te falei, eu tenho muita dificuldade dela. Só que assim, as minhas maiores ideias, por exemplo, a ideia do podcast eu tive no meio de uma amamentação com o meu filho no puerpério. Sim. E eu falei, cara, eu sinto falta de ter conversas. Eu só consegui ver o que a minha alma precisava quando eu experienciei o vazio. Sim. Só que eu acho que a gente está num ritmo tanto de métrica, que a gente acaba não se permitindo. Então, assim, você falou outro dia que a gente se comparar com o outro
diz muito mais sobre uma sombra nossa do que sobre o outro. E às vezes eu fico me perguntando, quando eu fico te ouvindo, será que existe uma solução para isso atualmente? Será que é não olhar? O que é? Não acho que exista uma solução. Acho que é uma experiência humana, gente. É uma boa pergunta. Eu acho que é uma experiência humana você se comparar. A gente tá sempre... Bom, a raiz da psicanálise é isso. Você ser... tem o que você é, tem o que o outro enxerga e o que está no meio desses dois, né? Então, pra mim, o caminho que eu tô seguindo nesse momento, e pode mudar totalmente, mas eu realmente acho que o caminho é a autenticidade. Você entender sua autenticidade. Porque... se comparar com o outro é uma ideia impossível, porque, tipo, você tá comparando o resultado do processo de uma pessoa que teve uma vida que não é a sua. Então, tipo, ela teve acesso a coisas que você não teve, você teve acesso a coisas que ela não teve. Então, ela poder criar isso é resultado de muitas variantes que compõem a vida dela. E isso não só é a coleção de experiências que ela tem ao longo da vida, mas a condição que ela tem. Que nem quando eu me comparei com... Não sei se você ouviu, em algum episódio eu contei que eu tava me comparando com uma outra empresa que surgiu no mesmo ano que eu. Sim, que ela teve um aporte de 160 milhões. Eu tava me comparando porque eu comecei a me enlouquecer falando assim, olha essa equipe. Foi em torno da equipe. Olha essa equipe. Todo mundo tem um nome em inglês. Todo mundo é Chief Officer não sei o quê. Um cargo. Um cargo em inglês. Todo mundo sabe exatamente quais são... Eles têm um escritório que faz, sabe, tipo, tudo tá muito... E eu tô atrasada. Olha, gente, eu preciso correr atrás, eu preciso saber como que eu tenho esse conhecimento. Aí eu procurei o nome da empresa, ela teve um aporte de 163 milhões de reais. Como se comparar? Então, como que eu posso comparar o meu processo de uma empreendedora que se descobriu empreendedora no meio do caminho, que teve que passar... E o meu processo ainda é muito mais privilegiado do que outras pessoas. Então, tipo, se comparar é uma ideia impossível. É um conceito impossível, porque você está se comparando com uma coisa que você não é. Então, o seu produto, obviamente, vai ficar diferente dessa pessoa. E se você tentar copiar, vai ser uma homenagem ao processo da outra pessoa e não ao seu. Então, o que você veio fazer no mundo? Homenagear o processo dos outros? Ou homenagear o seu processo e trazer para o mundo coisas que só você tem para trazer? Então, eu acho que a autenticidade e focar nisso... E tem muita... Quando eu falei isso, de tipo, existe algo que só você sabe... E valorizando a autenticidade, muita gente me escreveu, tipo, eu não sei o que eu eu acho que eu não sei nada. Tipo assim, acho que não tem nada que só eu sei. E isso tem essa agonia do início, eu acho, de você falar, meu Deus, eu sou uma pessoa completamente comum, mediana e medíocre. Não tem nada que eu não sei. Eu já tive essa sensação muito. Muitas vezes? Muitas. De, tipo, por quê? Tipo, o que as pessoas estão me escutando? Tipo... Mas eu acho que parte de você ter realmente uma reflexão eu acho que entender que você tem esse incômodo já é um espaço vazio para você preencher com o que é que só eu sei. O que é que me traz prazer? Porque às vezes o prazer te indica para um caminho, sabe? Por exemplo, o podcast indicou para mim. Sim. Mas você sabe que eu ocupo muito dos meus vazios com a comida. E quando você fala da ausência do desejo... Tipo assim, a falta do vazio gera a ausência do desejo. Eu achei isso pra mim muito contraditório, porque eu ocupo, o meu desejo vem da comida, o meu vazio se preenche com comida, e eu fiquei num looping sem saber a resposta. Então, faz sentido pra você? Faz sentido. A parada é a seguinte, a parada não é, o desejo não vem pra preencher o vazio. Então, a intenção não é você andar com o seu vazio, porque, só contextualizando, a ideia que eu trouxe nesse episódio, que se chama vazio, é que se a gente preencher o nosso copo o tempo inteiro, qualquer coisa vai transbordar ele. E a gente não vai ter espaço para encher ele de coisas que talvez sejam mais coerentes de estar dentro. Então, é aquela sensação de, tipo, você tá tão sobrecarregado do trabalho, por exemplo, que você chega em casa e derruba um vaso, tipo, você grita. Você esperneia, você chora, você xinga. E não foi o vaso, foi o seu copo que já estava vazio. Então, esvaziar esse copo com o silêncio, com as pausas, com esse tipo de coisa, para quem é criativo especialmente, dá espaço para o desejo. Porque a partir do vazio, como eu disse, que depois que eu tô num burnout, que eu preciso ficar um tempo
que eu acho que é o tempo do meu copo se esvaziando para que um desejo possa surgir, a gente cultivar esse vazio e não preencher ele. Então, talvez a compulsão por comida, eu não sei se você tem esse... Eu tenho compulsão. Compulsão. E isso é muito comum, não só com comida. Todo mundo tem um vício, alguma coisa assim, que é o tapa vazio. É essa ideia de, tipo, existe um vazio. Eu não consigo conviver com esse vazio, então eu vou tapar com comida. Então, não é um desejo de, tipo... Um desejo de, nossa, eu vou numa... Eu preciso de uma experiência com a comida para despertar o meu desejo e, de repente, criar alguma coisa a partir disso. Não é isso que você está falando. Entendi. É um desejo de tapar o vazio, de preencher de volta o seu copo para que você não precise sentir, entendeu? Sentir... Deu para entender? Eu acho que é isso, não sou psicanalista. Tô fazendo terapia aqui, gente. Daqui a pouco eu tô chorando em posição fetal e vocês estão assistindo. Desculpa então, por tudo. Maravilhoso! Você falou sobre... Eu já tô acabando, gente. Eu sei que a gente tá no nosso tempo, mas é que assim, tá sendo uma oportunidade por mim a gente incrível fica o dia mim. inteiro. Mulheres modestas. Foi um termo criado por você? Acho que não. Tá. É porque eu me deparei com esse tema pela primeira vez no seu podcast. Que são mulheres que não se dão mérito por feitos que elas têm. Então, você inclusive coloca no episódio uma história da sua cunhada. Sim, maravilhosa, Gi. Que tem um grande feito arquitetônico na estrutura da história de São Paulo, né? Sim. E que ela não reconheceu isso como algo dela. Ela não... pegou e falou, gente, eu sou a pessoa. E isso é uma coisa que a gente vê muitos homens fazendo. Muito. Até quando não tem... A Rota dá um punzinho e já fala, não, eu sou responsável pelo sistema digestivo da pessoa. Então, a pessoa faz um pum, você fala, amor, calma. E às vezes nem foi ela que fez um pum, é a pessoa que tá do lado e ela já se apropriou ali, já virou... Enfim. E existem consequências Sim. de você ser uma mulher muito modesta. Quais são as consequências da gente ser assim? Nossa. E aí tem a ver com intuição, com a parada da intuição também, que a gente tava conversando. Por que eu enxergo, e é o que eu falo nesse episódio, que se chama Mulheres Modestas, inclusive. Eu não quero ser uma mulher modesta, gente. Vocês me cobrem, hein, por favor. Não, eu sou muito a vigilante da modéstia. Eu vejo uma mulher sendo modesta, eu falo... Não. Você é? E aí, o que aconteceu? Eu tava numa reunião de trabalho, né, com a minha equipe, e aí o que eu conto no episódio é que eu vi uma parceira minha de trabalho, uma das gerentes, falando de um feito dela em terceira pessoa. Então, tipo, foi feita uma conexão de processos que resolveu isso. E aí a reunião seguiu, aí eu falei... Mona, foi você que fez isso. Ninguém pediu pra você fazer, você percebeu, você resolveu, você ativamente está trabalhando nisso todos os dias pra resolver um problema que diz respeito a todo mundo. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, quantas vezes a gente faz isso na vida? Por quê? E o que acontece depois que a gente faz isso? Então, eu percebi que a gente faz isso porque é desagradável. E tem vários estudos que comprovam isso, né? Que, assim, quando uma mulher fala dos seus próprios feitos, seja na carreira, enfim, mas geralmente sobre carreira, ela é lida como desagradável, como arrogante, como, ela sabe tudo, ela sem se coração. acha. Ela sabe? Nossa, ela acha que ela é o máximo. E a gente não quer ser percebida dessa forma. A gente é ensinada desde criança que mulher tem que ser agradável. A gente tem que ser agradável. Se a gente não for agradável, o nosso valor de mercado cai horrores. E aí, a gente acaba fazendo isso, colocando os nossos feitos em terceira pessoa, não falando, tendo vergonha. Eu fiz essa arte aqui, mas eu vou guardar. O meu podcast ficou em primeiro lugar, mas não vou falar pra ninguém. Sabe, eu fiz um negócio revolucionário no meu trabalho, mas na reunião eu vou falar que foi feito. Então, tipo, eu comecei a perceber que essa doutrinação de que a gente precisa agradar o tempo todo e a noção de que a gente sabe, a gente tem consciência do fato, isso não é uma coisa que a gente consegue articular e mudar, de que se a gente se apropriar do que a gente fez, eu falar que, olha aqui, meu podcast chegou em primeiro lugar, as pessoas automaticamente falam, nossa, sabe, tá se achando. Deve ser metida. Nossa, pra que tá repetindo 1000 vezes que o podcast chegou em primeiro lugar? Tipo, todo mundo já entendeu, Mona. Entendeu? Tipo, é desagradável. E aí, o que acontece quando a gente faz isso? Nesse aspecto
da menina que trabalha, eu não vou falar o nome dela, coitada, pra não expor, mas da gerente que trabalha comigo na Lela Brandão Co. Ela perdeu a autoridade, perdeu a oportunidade de uma autoridade de tipo, gente, eu sei o que eu tô fazendo. Eu sou gerente, eu tô aqui por um motivo. Eu tenho uma visão analítica sobre o que está acontecendo. E a partir dessa visão analítica, eu propus uma solução que impactou o processo de trabalho de todos vocês para melhor. Perdeu essa oportunidade. Não perdeu porque depois eu falei, né? Depois eu falei, não. Mas ficou uma coisa que no fim a autoridade foi sua. Não. Porque você chegou e falou, opa, peraí, vamos resolver isso daqui. Entende que em algum lugar você estava ali como justiceira? Sim, mas eu acho que na minha equipe em particular ficou claro. Porque a minha equipe também é 100%... Não que você tirou a autoridade dela, mas você entendeu o que eu quis dizer? Foi que, tipo assim, no fim, a pessoa, tipo, não abraçou a oportunidade de pegar, sim, né? Mas depois ela abraçou. Depois ela falou, não, é verdade, eu que fiz, sabe? Então, a oportunidade de autoridade, a oportunidade de você se entender como autoridade, que é muito importante para nós, mulheres que ocupamos cargos de prestígio, assim, entre aspas, no trabalho, que tem pessoas que trabalham para você dentro dos processos de trabalho. Porque síndrome da impostora tá no feminino por um motivo, né? Sim. E a gente perde a oportunidade também, porque a gente vê que, por exemplo, tem a história de que a Viola Davis, a Michelle Obama, tem síndrome da impostora. Então, se você... imagina se a Viola Davis tivesse síndrome da impostora a ponto de não se apropriar dos feitos dela. Isso significa que as mulheres negras que têm desejo de atuar não teriam o norte de que a Viola Davis chegou lá. Então, sempre as mulheres teriam que ser pioneiras para alcançar isso. Então, por exemplo, se eu não conheço nenhuma mulher que é criativa, tipo assim, que lidera a criatividade dentro de uma empresa de moda, que não é pequena, mas, enfim, é média, eu ia ter que ser a pioneira. Eu ia ter que, tipo, falar, eu sou a primeira a fazer isso. Isso exige muito mais energia e nos desencoraja. É verdade. Porque dá muito mais medo. Sim, e porque você se questiona, talvez se ninguém ocupou esse lugar, tem talvez um é porque ele não seja para ser ocupado. Exato. Então, quando você é modesta de não assumir o seu lugar... e aí aqui a gente tá falando sobre meritocracia, acho que dá para entender, né? Tipo, claro. Entender que você está no seu lugar e você tem autoridade para estar no seu lugar e demonstrar as suas conquistas a partir desse lugar. Você não está só se prejudicando e prejudicando o seu processo dentro daquele trabalho, você está prejudicando toda a nossa cadeia de mulheres, sem pressão. Mas está prejudicando todo mundo, porque é uma oportunidade de você ser um norte para quem gostaria de chegar onde você está, sabe? Você sabe que no livro da Netflix, A Regra é Não Ter Regras, o Reed Hastings fala que ele só contrata gente excelente porque ele fala que daí ninguém se breca de ser excelente. Porque assim, se está todo mundo no mesmo patamar intelectual, ele fala que todo mundo se permite ir até a maior potência. Então, é muito curioso você falar isso, porque é isso. A partir do momento que você brilha, você permite que os outros ao seu redor brilhem. Sim. E aí você levanta todo mundo. Total, né? total. É muito isso. E antes da gente encerrar, eu só queria trazer mais um ponto que eu acho muito importante, que é a sua opinião sobre intuição. Que a gente falou isso nos bastidores e mexeu muito comigo, porque eu sou uma pessoa que eu falo que eu confio muito na minha intuição. E você trouxe no seu podcast que a gente confiar na intuição, quer dizer, que a gente credibilizar a intuição, muitas vezes é nós descredibilizarmos a nós mesmas. Sim. Desculpa por tudo. Desculpa por tudo, não. Obrigada. Porque, real, eu credibilizo a intuição e eu descredibilizo a mim mesma. Sim. E esse é um caminho de você não se sentir merecedora de ocupar as suas conquistas, né? Total! Porque você deu sorte. Nossa, ainda bem que eu tive essa intuição. Nossa, ainda bem que eu fui abençoada com essa visão divina aqui. E não é nossa, ainda bem que eu sou inteligente e percebi isso a tempo. Exatamente. O que eu falo no episódio, é o segundo episódio do podcast. Você viu que eu fui atrás, hein? Foi. Coitada, ela falou que ouviu todos os podcasts. Quase todos. Mas, juro, foi assim, uma imersão de Lela. Eu saí realmente, se vocês pegarem o Gostosas Também Choram, vocês vão ver que
é uma imersão que você fala, cara, parece que eu li um livro aqui. Teve um cara que comentou assim uma vez. Não gosto de te ouvir, fico exausto depois. Mas é um bom exausto. Sim, é um eu exausto muito, de absorção de realmente conteúdo. É um pouco cansativo, eu imagino. Ainda mais ouvir assim tudo em sequência, né? Já vai mais 10 anos de terapia na minha conta. Exatamente. Mas o que eu falo nesse segundo episódio é sobre a diferença entre intuição feminina da intuição geral, né? Uhum. Porque quando a gente... Tava até falando para os meninos antes da gente começar. Quando a gente procura intuição no Google, ele já completa com feminina. E quando a gente procura intuição masculina, aparece não aparece nada, na verdade. E a única coisa que aparece é uma cor de tinta de uma marca de tintas, que é azul. Então, a gente não pauta a intuição masculina. E não é porque... E você acha que existe um termo que os homens não têm acesso, tipo, que é uma coisa extremamente feminina... E que é bom? Claro que não. Claro que não. Então, qual é o sentido, né? Que eu comecei a pensar aqui com os meus botões. A gente falar... Putz, eu tô frente a frente com uma decisão. A minha intuição tá falando pra eu ir por aqui. Tá. O que é a sua intuição? É uma divindade, uma coisa sobrenatural que veio te entregar uma resposta? Ou, de repente, é a sua capacidade de decidir? De repente, é a sua inteligência, seu discernimento. De repente, é coisas que você já passou, semelhantes a essa que você está passando agora, que já te ensinaram a lição que você precisava aprender e agora você está mais evoluída emocionalmente para encarar essa decisão. Então, tipo, você saiu por 3 anos com um cara, finge, que toda vez ele falava que ia na casa de tal amigo... E aí ele postava sem querer que tava numa casa de uma menina. Aí você saiu 3 anos com esse cara até você descobrir que não ia dar mais, terminou, ele tava te traindo com essa menina. Aí você vai lá e passa por um outro relacionamento que acontece essa mesma coisa pela primeira vez. Ele fala que vai na casa de um amigo e aí você descobre que ele tá na casa de uma menina que você não conhece. É a sua intuição dizendo pra você que esse cara é problema ou é a sua experiência que já te ensinou e você já entendeu que isso não é uma coisa legal, entendeu? E aí a gente fica credibilizando a intuição, e eu acho que existe uma intuição, porque, principalmente quando a gente tá falando de criatividade, eu acho que a gente tem, que eu tava falando, né, uma, tipo... Canalização. Isso, você vira um pouco um canal de ideias que precisam ser faladas, mas você fala a partir das suas ferramentas e das suas decisões e das suas habilidades e histórias que você coleciona também. Mas você, diante de decisões, de coisas que precisam de uma articulação, você credibilizar sempre a sua intuição, você vai estar sempre sujeito a algo externo a você, algo que não é você. E aí isso também é você falar, não, eu só cheguei aqui porque eu cheguei aqui, eu sou CCO de não sei o quê, porque eu segui direitinho minha intuição. Porque algo sobrenatural falou comigo durante todo o caminho e aí nada disso fui eu que fiz. E aí, se nada do que você fez te levou para suas conquistas, então você é uma impostora. Então não é você que devia estar lá. Era qualquer pessoa que seguisse a intuição estaria lá. E não é verdade, né? Tô mal. Gente. Ouçam um episódio que vai ficar mais claro, porque agora eu fui um pouco mais agressiva. No episódio eu sou mais... O que é sucesso pra você? Nossa, que interessante essa pergunta, porque eu falei disso ontem. Que eu tô lendo um livro maravilhoso. Eu até tava falando com a Pasta, que é uma pessoa que eu tenho o prazer de trabalhar hoje em dia junto, que infelizmente eu me encontro fã de homem branco nesse momento, fã de um homem branco específico. Sempre tenho medo de me declarar como fã, mas eu tô muito fã do Rick Rubin. Não sei se você conhece ele, é um produtor que já trabalhou com as mais diversas pessoas, assim, a Adele a Kanye West, sabe? Tipo, muitas pessoas diferentes. E ele escreveu um livro que saiu esse ano, chama O Ato Criativo, Uma Forma de Ser, acho que chama o livro. É o último livro do Rick Rubin. E ele fala um aspecto sobre o sucesso que pra mim me tirou um peso das costas, que é... E ele fala mais sobre criatividade, que é o meu campo também, né? Então por isso que eu me conectei tanto. Se a gente ficar colocando... Você me fez uma pergunta simples e eu tô hablando, né, amiga? Mas eu vou encurtar. Vambora. Quando a gente coloca o sucesso como... o meu podcast vai ter sucesso quando ele chegar em primeiro lugar.
meu livro vai ter sucesso quando ele for um best-seller internacional. Isso é um fator externo, porque você nunca sabe, tipo, se você, por exemplo, se eu tivesse trabalhado na minha marca por 6, 7, 8 meses, e aí eu lançasse a marca e no mesmo dia tivesse uma catástrofe nacional, isso foi... E aí? Eu não tive sucesso no meu processo? Tipo, isso é externo, é terceiro, não tem um controle sobre isso. E aí é muito difícil você colocar o sucesso na outra pessoa porque você não tem controle. Então, ele fala que o sucesso está no momento que você decide que a obra está pronta para ir para o mundo. Quando você acabou de escrever o livro e você fala, esse livro está pronto para ir para o mundo, você teve sucesso no seu processo criativo e você já pode ir para o próximo. E ele também fala que faz parte do sucesso você não parar, você ir pro próximo, não o próximo livro, mas pro próximo processo criativo. Uhum. Então eu acho, atualmente, fui impactada por essa ideia, estou completamente obcecada e estou, cada vez que eu faço um stories, posto e falo, sucesso. Entendi. Esse stories foi pro ar, sucesso, meu processo criativo deu certo. Gravo um podcast, mando pra editora, sucesso. Já subi pra editora, já foi um sucesso. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Uhum. Que toda estrada tem seu erro e eu sou viciada em fracassos. Porque eu acho que o fracasso é que faz um bom empreendedor. Então, e alguns fracassos se tornam uma bênção. Sim. Então você fala, graças a Deus que esse pepino aconteceu porque ele me ensinou tal e tal coisa. No final, foi bom. Qual que é um pneu furado da sua história que no final... Você fala, ainda bem que aconteceu. Nossa, eu tenho tantos. Você quer qual? Você quer um de influenciadora? Quer um da marca? Qual que você prefere? Que você pode compartilhar com a gente. Nossa, eu posso compartilhar todos, mas vou escolher um que é mais dramático. Tá. Quando a gente começou a marca, a gente trabalhava com uma fábrica terceirizada exclusiva nossa. Então, era uma fábrica que a gente fazia muita questão de saber como era o processo produtivo, porque moda, óbvio, você sabe como é, né? Um salve quem puder. Então, a gente tinha acesso, era só a gente que colocava ali naquela fábrica, a gente tinha controle sobre todos os fatores ali que envolviam o processo. A única coisa que a gente não tinha controle era sobre... a veracidade dos prazos que a fábrica passava pra gente. Ah, mas... Só que aí, o que aconteceu? Ah, mas é uma coisa pequena, mas é pequena, você vai ver como foi pequena. A gente fez uma coleção de ano novo. Isso foi 2021. A gente fez uma coleção de ano novo. Coleção de ano novo só pode ser vendida no ano novo. Porque é roupa branca, de festa, que outra... A não ser casamento, que outras nunca a pessoa vai comprar. Então, precisava ser vendida naquele momento. E aí, a fábrica mandou as peças piloto pra gente fotografar, como sempre. Manda as peças antes pra gente produzir o ensaio com calma. As peças chegam, a gente lança. E aí, a fábrica falou assim, olha, vai chegar na segunda-feira. E o lançamento era na segunda-feira. Aí, a gente falou, a gente vai lançar na segunda-feira. Aí, eles, fica tranquilo, vocês lançam de manhã. Meio-dia, as peças chegam à tarde, vocês mandam. Beleza? A gente falou, beleza, vai fazer o quê? Agora já pagamos todo o tecido, já pagamos a produção, a gente não tem um plano B. Então vamos. Aí lançamos, vendeu tudo. Deu sold out, foi uma dessas coleções que deu sold out. Isso era dia 10 de dezembro, tava todo mundo exausto. Imagina, varejo, no mês de dezembro já é tipo assim, sei lá. É assim, sobrevivendo por aparelhos. Aí tava todo mundo cansado e tal, querendo lançar e poder ir pras férias. Segunda à tarde, cadê a coleção? Ah, vai chegar amanhã. Terça-feira, cadê a coleção? Quarta-feira, cadê a coleção? Quinta-feira, cadê a coleção? E a gente, podemos ir aí pra ver o que tá acontecendo? Aí a gente ia na fábrica, cadê? Tinha 3 costureiras. E aí? Não teve coleção. Eles nunca fizeram? Sabe quando chegou? Em março. Quê? A gente já tinha vendido 800 pedidos. Sabe o que a gente teve que fazer? Em dezembro. Isso foi, né? Em dezembro, a gente teve que botar todo o nosso time para atendimento. Todo mundo para o que tá fazendo. Todo mundo vai fazer atendimento. Vamos ter que entrar em contato um por um para todo mundo que comprou, perguntando se ela quer esperar, explicar que a gente não sabe quando vai chegar ou se quer o dinheiro de volta. Então, a gente teve um déficit de faturamento de centenas de milhares de reais em dezembro, que é o momento que você faz o pé de meia para sobreviver em janeiro, no varejo.
A gente perdeu um monte de cliente, porque como que os clientes vão confiar na gente depois que a gente vendeu o negócio, depois entrou em contato falando que não sabe quando vai chegar? Pô, depois de meses construindo essa confiança, que não é simples. E aí o negócio chegou em março. Tem até hoje coisa da coleção, porque não vendeu, né? Como é que vai vender roupa de Réveillon? E aí esse foi o pneu furado que gerou a ideia de vamos montar a nossa própria fábrica. Entendi. E aí foi aí que a gente falou, não tem a menor condição da gente terceirizar esse processo. Não tem saúde, a gente não vai chegar. A gente vai durar 5 anos, vai ter um infarto. Vamos internalizar. Aí a gente abriu a fábrica e agora a gente tem a Super Howlis, que é a fábrica do Vitor com sócios dele, que faz não só a minha marca, né? Eles fazem para outras marcas também. Mas começou só com a minha marca e graças a Deus. Porque aí, por exemplo, se der problema em uma peça, eu já sei, tá no meu escritório, fica no mesmo lugar que eu trabalho. Eu sei, tipo, essa calça aqui tá demorando muito mais do que a gente previu, então vamos jogar ela pra coleção que vem, não vamos vender. Tá. Então esse foi um pneu furado, que foi uma tragédia, mas gerou a nossa fábrica, né? Na sua mala de viagem, um filme, um livro, um TED Talk ou um documentário, não precisa ser sobre carreira. Um livro, eu vou recomendar, posso recomendar 2 livros? Quantos os 2 melhores livros que eu li esse ano. Não necessariamente os livros da minha vida, mas os melhores livros que eu li esse ano. Essencialismo, você já leu? Não. Nossa, é muito gostoso de ler, muito fácil. E, nossa, que delícia você ler um negócio que resolve sua vida em vários aspectos, sabe? Sim. Ele fala sobre menos é mais. Como é? A infinita busca por menos, uma coisa assim. Então ele fala sobre menos é mais em tudo. Maravilhoso. E esse do Rick Rubin, que chama O Ato Criativo, uma forma de ser. Primeiro, porque leia. Agora eu tô passando por essa crise de eu quero continuar a Mabel sem influências alheias. O shade. Olha, o shade veio, entendeu? Entendendo. Tá entendendo. Você vai amar, depois me conta o que você achar. Nossa, eu tô pregando esse livro como se fosse a minha bíblia. Nossa, vou ler. Você vai gostar. Filme ou série? Eu sou mais de série. Tá. Vou falar 3. Óbvio. Não vou dar nenhuma explicação, senão a gente vai ficar até amanhã. Tá porque bom. série, eu vou falando. Succession. Nunca vi. Você precisa ver. Então, meu marido A primeira temporada é chata, E daí depois... ele parou depois. Ele falou, peguei bode. Não. Assista. Tá. Nossa, que série maravilhosa. Saudades. White Lotus. Óbvio. Que eu sou muito fã da Jennifer Coolidge. Assim, né? Que fala o... Nem sei. Coolidge. Coolidge. Gente, inclusive ela fez uma entrevista do Actors on Actors com o ator da próxima série que eu vou recomendar, que é o The Bear. Você viu, Dantas? Vocês viram? É muito boa. Gente, é maravilhoso, é maravilhoso. É o crossover do século, é muito legal. Eu vi você falando no pod dessa The Bear. Então, The Bear maravilhosa também, uma série super sensível, super diferente, super autêntica. Então essas 3 séries são as minhas favoritas atualmente. Muito bom. Ai, a gente chega ao fim da nossa carona. Vamos gravar outro. Gente, já vamos. Olha, já liga aí, a gente vai. Maravilhoso. Eu queria te agradecer, queria que você falasse suas redes sociais, porque a gente falou do Gostosas, mas eu queria, assim, aonde mais a gente pode te encontrar? Você tá no LinkedIn? Tô no LinkedIn, faço posts esporádicos quando eu tenho coisas pra compartilhar, senão não entro no noia de compartilhar. Mas olha, seus pensamentos iam fazer sucesso lá. Eu posto de vez em quando, tipo assim, quando eu vou dar uma palestra, participar de um talk, eu posto um resumo assim lá, sabe? Legal. E aonde mais você tá? No LinkedIn eu tô como Lela Brandão, no Instagram é lela.brandão, tem a minha marca de roupas, lelabrandão.com. Posso dar um cupom pros caroneiros? Eu vou amar! Então bota lá, caroneiros. Caroneiros. Eu vou criar hoje esse cupom, caroneiros. Mas vai ao ar amanhã, tá? Não, mas tudo bem. Tudo bem. Eu crio hoje e ele já tá criado. Então tá. Que mais que eu tenho? Bom, tem o TikTok, tem o Gostoso Também Choram no Spotify, quem quiser escutar. E tem YouTube? Tem YouTube parado, finado. O Gostosas não tá no YouTube? Não. Tá. Muito obrigada. A gente chega ao fim da nossa carona com a Lela. Lela, eu tava assim... Eu tô sendo catequizada pela religião Lela. Meu Deus, que horror. Gente, eu não sou... Mas eu não tô falando de uma forma negativa. Não, eu sei, mas é muita responsabilidade. É muita responsabilidade, mas assim... Como a minha protagonista do livro, ela busca muito o protagonismo, porque ela se vê como coadjuvante da vida alheia,
eu acho que o seu podcast também entra nesse lugar de serviço, de você buscar o protagonismo da sua vida, dos seus pensamentos, da sua produtividade. E eu queria te agradecer. Eu que agradeço. Meu Deus, não vou ser nada modesta. Uma das conquistas minhas é vir aqui nesse podcast. Sou muito fã. Eu conheci com o episódio da Camila Coutinho, faz muito tempo. Muito tempo. E desde então, eu sou catequizada no De Carona de Carreira. Na carreira, bom. Eu sou uma caroneira raiz. E tô muito feliz. Nossa, tô muito, muito feliz de ocupar esse lugar aqui. Porque eu me inspirei e ouvi em tantas conversas que você travou. Eu admiro muito o jeito que você é curiosa. Tipo, genuinamente curiosa sobre os seus convidados. Então, é muito gostoso de assistir. Sim, por isso que eu só chamo convidados que eu amo. Porque eu fico... Foi o que eu te falei, pra mim é um prazer absorver o seu conteúdo. E assim, quando eu sento pra montar o roteiro de uma pessoa, eu vou numa imersão porque é realmente assim, vamos desvendar essa pessoa pra que os caroneiros conheçam. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Me chame sempre. Pode deixar. De Carona na Carreira tem consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente falou aqui estão no descritivo do podcast na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande. Aê!